Alô, galera do nono ano, bem-vindos à nossa aula de arte. Mas antes, eu quero pedir desculpa pela demora de material, porque meu computador deu problema e não estava conseguindo editar os vídeos. Mas agora eu já consertei e a gente está aqui. E para começar, vamos falar sobre música brasileira, bossa nova e novas bossas. O Brasil é a soma de diferentes culturas. A diversidade cultural pode ser vista na alimentação, nas roupas, no jeito de falar e etc. Mas você já parou para pensar como essa diversidade, né, influenciou a música? Da bossa nova ao rock and roll, o Brasil passou por muitas expressões musicais. Aliás, bossa nova, axé music, tropicalismo, você já ouviu esses termos? Ou melhor, já ouviu músicas desses gêneros? Alguns provavelmente sim, outros não. Mas não significa que vocês não possam ouvir. E a gente vai conversando aqui, vocês vão perceber que já talvez já tenha até ouvido todos esses tipos. O gênero que encantou um, né? Vamos continuar aqui, olha, a quantidade de artistas que nós temos aqui nesse painel, né? No final da década de 50, o Brasil vivenciava acelerado crescimento urbano durante o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. Nesse momento, uma geração de músicos brasileiros se formava. Eles eram inspirados pela esperança de um novo futuro motivado por esse governo e pela concepção de interpretação do jazz americano mais melancólico. Nessa época, diversos músicos compositores de classe média, carioca como João Gilberto, Carlos Lira, Silvio Teles e outros, encontravam com frequência para tocar e discutir músicas. Nesse encontro, foram essenciais para o surgimento do movimento. Nesse contexto, mais especificamente, em 1958, que o violonista baiano João Gilberto lançou o disco com a canção Chega de Saudade, de Tom e Vinícius de Moraes. Iniciava-se, então, a bossa nova. A gente está vendo aqui à esquerda Vinícius com Tom Jobim e à direita o João Gilberto. Juntando elementos do samba e do jazz, pitadas de música erudita, a bossa nova surgiu como acorde de uma batida ou uma harmonia diferente, né, do que usava na época atual. Bom, além disso, esse gênero se caracteriza por letras de temáticas leves, descompromissadas, de texto bem pronunciado e coloquial, e um novo modo de cantar, baixinho, quase falado. Era o estilo, né, a bossa nova, nada alto, bem suave, bem parece que estavam sussurrando, parece que estavam cantando um perto do outro, né? Entretanto, esse novo gênero faz sucesso com parceria da população brasileira que criticava a influência estrangeira, né? Esse movimento, como da União Nacional de Estudantes, de cunho nacionalista, propunha que o movimento voltasse às origens do samba, né? Mais especificamente no Morro do Rio de Janeiro. E essa versão que resgatava suas origens foi o seu disco Afro Samba, de Baden Powell, né? Tem um disco que ele fala muito sobre isso, né? Tem esse resgate da música. E bem recebido diversos outros músicos, como Edu Lobo e Francis Rainer, né? Aqui tem a letra da música, uma das mais famosas, né? Que a gente conhece no Brasil inteiro, e inclusive no mundo, né? Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a menina que vem, que passa seu doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é muito mais que o poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor, por causa do amor. Aqui vocês percebem, né, com essa letra, né, com a evolução natural do gênero, né, essas vertentes da bossa nova, originaram um novo estilo musical que mais na frente, já no final da década de 60, né, Elis Regina apresentou a canção Arrastada. Né? Aqui está uma foto de Elis Regina. Né? Apresentava satisfação a alguns grupos sociais, como universitários, que passariam a criticar o governo e produzir arte, música, filme, peças, etc. Tudo isso na linha do protesto, protestando contra as coisas que aconteciam.
Entretanto, no fim cronológico da Bossa Nova, não significou a extensão, né, estética do gênero musical. O movimento tornou-se uma grande referência, né, para muitas gerações. Posteriormente, artistas se manifestaram como está atualmente, né? O sucesso da bossa nova é tanto na música, tanto, né, que a música Garota de Ipanema talvez foi a mais famosa criação da dupla Tom e Vinícius, considerada uma das músicas brasileiras mais conhecidas por todo mundo, com mais de 170 regravações, né? E dentro disso também surgiram outros, né? Por exemplo, Sambalanço, né? Aqui nós temos uma foto do Jorge Benjó, na época era Jorge Ben, agora Jorge Benjó, né? Paralelamente ao surgimento do crescimento da bossa nova, também no Rio nasceu uma forma de fazer samba. O sambalanço se desenvolveu de uma forma mais dançante, incorporando instrumentos elétricos como o órgão e mais ritmos, enquanto o bossa nova possui letras e músicas mais contemplativas, né, às vezes mais intelectualizadas. O sambalanço, por inserir esses instrumentos elétricos, ganha uma sonoridade mais embalada. Nesse sentido, é possível dizer que o sambalanço é uma ideia oposta ao da bossa nova, né? Tem o samba mais elétrico, essas coisas como o Jorge Ben, desculpa, como também o próprio Benito de Paula, também nesse período ele surge, né? Começa a tocar também, ele usa o piano, então dá uma outra estrutura, só percussão, não, entre instrumentos elétricos, piano e outros instrumentos. Entretanto, a bossa nova ganhou o mundo. Samba Lanço não ganhou tanta, ficou solto no espaço, né? Então, apesar de como Orlandino, Ed Lincoln, Elza Soares, Jorge Ben, o estilo é pouco falado e pouco estudado. Ele foi, mas ele não se manteve, não ficou numa evidência. Todo mundo curtia, mas era ainda uma coisa ainda muito esporádica, muito pouco difundida, né? Não foi se passando, não foi se espalhando essa, pelos grupos musicais, pelas pessoas, não acabou se espalhando, né? E a música, e a MPB, a dita MPB, a música popular brasileira. Conforme a gente estava falando sobre a bossa nova, algumas pessoas defendiam que ela voltasse às origens do samba. Foi exatamente nessa outra geração da bossa nova, aquele processo de mudança, de crescimento, de se readaptando, se reinventando, surgiu a música popular brasileira. Caracteriza por fazer uma frente cultural contra a ditadura civil-militar brasileira. Um dos marcos desse início do movimento é a apresentação da música Arrastão, de Vinícius de Moraes e do Lobo, cantada por Elis Regina em 1965, no primeiro filme de música popular brasileira. O principal difusor da MPB foi a televisão, que naquela época começava a ganhar espaço e se popularizou no cenário, uma tecnologia de sucesso. Um dos programas que divulgavam esse estilo era o Filho da Bossa, que era apresentado na TV Record, apresentado por Elis Regina e o Jair Rodrigues. O programa contava com a presença do Zimbo Trico, era um grupo muito famoso, muito bom também. E recebia ao vivo convidados importantes do mundo da música naquela época, né? E a TV Record naquela época foi responsável por alguns festivais de música brasileira, né? E alguns artistas como Milton Nascimento, Edu Lobo, Chico Buarque, Paulinho da Viola, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Geraldo Vandré se apresentaram tratando de questões da vida cotidiana, da qual com seu estilo. Outra característica que foi da MPB é a mensagem crítica, engajamento político-social. Canções como Pra Não Dizer Que Falei de Flores, que é uma canção famosa, que acredita que ela protestando, né, uma música contra os políticos, toda aquela estrutura, né, fala muito disso. Um hino de resistência contra a ditadura militar. E também o Apesar de Você, do Chico Buarque. E aqui tem uma imagem que tem uma foto de uma caminhada, né, do movimento de protesto, né, e tá a faixa escrito Amanhã Vai Ser Outro Dia, que faz parte da letra da música Apesar de Você.
Também desse período, na década de 60, né, tudo, já surge a Jovem Guarda, né? Enquanto uma parte da juventude renovava o cenário musical, mesclando jazz com samba, originando a bossa nova, outros jovens também trouxeram rock cantado pelo Elvis Presley, pelos Beatles, pelos Rolling Stones para o Brasil. Trazem isso para cá. E em 65, 3 artistas em ascensão, Roberto Carlos, Vanderleia e Erasmo Carlos, se apresentava um programa chamado Jovem Guarda. E nesse programa vários artistas também se apresentaram, como o Golden Boys, os VIPs, Martinha, Jair Adriano e até o próprio Tim Maia também no início. Entretanto, ao contrário dos movimentos como a Bossa Nova, as primeiras músicas de Jovem Guarda eram versões dos sucessos internacionais. Split Splash, de Bob Dylan, foi regravada por Roberto Carlos, por exemplo. Por isso que se chamava Jovem Guarda. O movimento se chamou Iê, 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 em referência, o movimento do Iê, 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 foi em referência ao Iê, 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 presente na música dos Beatles. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Então essa referência com a música dos Beatles acabou virando o momento Iê, Iê, Iê. Tá? Quando as composições autorais começaram a surgir, Roberto Carlos, Erasmo, suas letras falavam muito de juventude, liberdade, carro, festas, e essas características aliadas aos ritmos frenéticos, fizeram com que muitos achassem o estilo superficial e fútil. É uma discussão que sempre pode se ter. Mesmo assim, a Jovem Guarda fez muita coisa e sempre combatia a ditadura militar. Outro movimento importante também foi a Tropicália. Certo? A Tropicália surgiu abalando as ideias existentes de valorização da música tipicamente brasileira, com o que acontecia na MPB. Caetano, Gilberto Gil se apresentaram no Festival da Record, com músicas Alegria, Alegria e Domingo no Parque, respectivamente. E as apresentações surpreenderam o público, pois contaram com a presença de guitarras elétricas e algumas pessoas perceberam ali a influência estrangeira que poderia prejudicar a identidade da música brasileira. Isso, eles questionavam muito por que tinha que colocar guitarra ali, vai perder a característica? Não, foi colocado. Bom, nesse momento, no final da década de 60, marcou o início do tropicalismo ou a Tropicália, que foi um movimento que atingiu outras manifestações artísticas, como nas artes visuais, poesia, teatro, cinema, inovou e mesclou aspectos culturais tradicionais à estética de vanguarda, como pop art. E além disso, a Tropicália promoveu um sincretismo entre os estilos musicais nacionais, baião, forró, rock, jazz, bolero, fizeram uma mistura com isso tudo e vem a Tropicália. E dos representantes você tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, os Mutantes, que na época quem cantava lá era a Rita Lee, E nesse período da efervescência da Tropicália, a produção nacional brasileira, havendo grandes exemplos. No entanto, em 70, muitos artistas do quadro de 4 cantos do país ganharam relevância, entre eles Gal Costa, Simone, Maria Bethânia, Djavan, Paraense Fafá de Belém, Leila Pinheiro, os mineiros João Bosco, Clara Nunes, cearense Belchior, Fagner, Alceu Valença, Elba Ramalho, Zé Ramalho, os gaúchos Cleito e Cledir, a maranhense Alcione, aí do Rio de Janeiro já vem Vanins, Gonzaguinha, Aldir Blanco, Timai, Emílio Santiago, vem também do Mato Grosso do Sul, Almir Sater, em Mato Grosso, de São Paulo vem Guilherme Arantes, Renato Teixeira, Toquinho, Zizi Posse, essa efervescência, do contexto, as canções começaram a ter mais força, por exemplo, Coração de Estudante, Canção da América, ambos de Milton Nascimento são exemplos, e a primeira, que tem um contexto com o movimento político direta já, tem essa ligação com esse movimento, político direta, e a segunda foi tocada, Canção da América, e acabou servindo para um momento muito triste, que foi quando o Ayrton Senna faleceu, em 1994. E surgiram desse período vários
grupos como Roupa Nova, 14 Bis, e sempre teve essa influência. Aí chegamos no rock, né? Quando chega. Aqui você tem a presença, após a presença da Jovem Guarda, que trazia elementos do rock internacional no cenário brasileiro, voltou novamente para o gênero da década de 80. Após a chegada do grupo Blitz, né, que ele vem estoura, daquela mexida, né, totalmente diferente, umas coisas mais irônicas, umas brincadeiras, mas mantinha uma batida. Nesse período, Raul Seixas e Rita Lee também já faziam sucesso. Então já começa a efervescência da década de 80, começa a aparecer novos movimentos, novos cantores, novos músicos, né? E também, além disso, festivais como Rock in Rio impulsionaram esses outros artistas. Com o primeiro Rock in Rio, a gente começa a perceber os grupos que nós temos aqui no Brasil, grupos de rock fortes, bons, né? Com letras boas. Muito ligados a temáticas sociais urbanas, juvenis e amorosas a outras bandas de período. Paralama do Sucesso, Legião Urbana, Titã, de Abelha, RPM, Capitão Inicial, Engenheiro do Havaí, Ira, Barão Vermelho, e entre outros fizeram sucesso, como depois das carreiras solo, Cazuza, tem Lulu Santos, Marina Lima, Lobão, Cassaelli, Léo Jaime e outros. E na década de 90, o rock se apresenta um estilo mais pesado. E entra no cenário novas bandas. Entra novas bandas na década de 80. Né? A gente vê o quem? Rapa, depois tem Los Hermanos, Nação Zumbi, Skank, Detonauta, Fresno, e 2000 outras ainda, como CPM, tem o Cachorro Grande, Tijuana e a cantora Pitty, fazem sucesso nacional. Né? E aqui também, logo depois, o que acontece depois de 90? Também começa a popularização da música sertaneja, né? Configurado normalmente como duplas, né? A gente sempre vê as duplas. Podemos citar como Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano, e eles até hoje ainda tocam, atuam, né? Aí depois surge o movimento, ele vai dando pernas, vai crescendo com outros, né? Como hoje a gente ainda vê duplas como Maiara e Maraísa, Paula Fernandes, tem Simone e Simara, além das duplas César Menotti e Fabiano, Vitor e Léo, Fernando Sorocaba, os cantores Luan Santana e Michel Teló trazem essa efervescência. E junto a isso, paralelo a isso também, tem o Axé Music, né, que todo mundo gosta, que todo mundo se diverte, que simplesmente o Axé, que é diversa mistura, né, de vários gêneros musicais surgiram nos carnavais de Salvador, mesclando elementos do samba, do reggae, do pop rock e outros diversos ritmos latino-africanos. E os principais representantes desse axé místico a gente tem quem? Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Araqueto, além de outros, você vai ver Chiclete com Banana, Asa de Águia, o Durval Lima e outros, né? A gente vai ficar horas falando aqui. E por volta da década de 80, esse gênero muito ligado ao carnaval, principalmente na Bahia, tem essa manifestação muito forte, né, no carnaval, correto? E atualmente a popularização do gênero levou as festas em todas as regiões e diversas épocas do ano. Então esse axé ele acabou virando também carnaval fora de época, que foi sendo colocado em vários locais. Ok? Bom, isso que eu queria, no momento, falar com vocês é um pouco sobre isso, sobre alguns gêneros musicais e suas origens, a relevância da valorização do patrimônio cultural e aspectos histórico e político na indústria musical brasileira. Eu vou depois, claro, vou mandar para algumas perguntinhas, alguma coisa para vocês poderem estar relembrando, reforçando o que a gente falou aqui, ok? Então, galera, um beijão para vocês, estou com saudade mesmo de vocês, doido para encontrar com vocês, tá? Um beijão, até a próxima.